E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Aqui quem fala é Jonathan. Vamos dar continuidade em nosso projeto de controle de despesas. Na videoaula de hoje, vamos então dar andamento na tela de cadastro de despesas. O que eu vou fazer nessa videoaula hoje? Eu vou fazer uma melhoria na apresentação das listagens das nossas despesas cadastradas e também vou criar a opção onde a gente vai conseguir manipular o período que o usuário está ali visualizando. Logo, então, a gente vai conseguir visualizar as despesas que estão cadastradas nos outros períodos. Bora lá, então, para o VS Code, para a gente ver na prática como que vai ser esse funcionamento. Já estou aqui, então, com o VS Code aberto. Vamos dar continuidade em nossa codificação. Na videoaula anterior, eu fiz a parte de finalização da parte dos cadastros. Então, agora a gente vai fazer uma melhoria aqui na nossa tabela, onde está para a gente listando as despesas cadastradas nesse período aqui. E também vamos fazer a implementação sobre fazer as alterações nos períodos. Vamos começar, então, com a parte de melhoria aqui da nossa tabela. O que a gente tem aqui? Primeiramente, o PK do registro da despesa que está cadastrada, a descrição da despesa, o valor, a data, aqui seria se está paga ou não. Temos aqui o nome da conta, o ícone da conta e a opção de editar e excluir essa despesa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estar eliminando algumas informações que eu vejo que não são úteis do usuário estar visualizando aqui e também melhorando outras opções. Vamos começar aqui com o seguinte, vamos melhorar alguns registros que a gente tem aqui em nossa tabela. Primeiramente, então, temos aqui os valores. Então, a gente pode ver aqui que o estilo dos valores está vindo do padrão do SQL Server, que é o decimal. Porque como que a gente pode ver isso? O caractere que diferencia a casa decimal é o ponto. Então, aqui, por exemplo, 2.500 aqui, ó, não está numa formatação bacana, né, igual a gente é acostumado a verificar no caso de moeda, por exemplo. Como que a gente pode estar fazendo essa formatação, então? A gente tem uma função do próprio PHP que chama number format. O que ela faz? Ela tem o propósito de fazer a formatação de valores numéricos para a gente poder colocar da forma que a gente quer. Ela pede aqui alguns parâmetros que eu vou estar explicando para vocês. Eu vou pegar ela aqui, ó, só para a gente exemplificar um pouco. Eu vou colocar aqui no início do meu código PHP, ó, esse código aqui, ó. Vou dar um equal number format, que é o nome da função, e este número aqui. O caractere separador que eu tenho das casas decimais é o ponto. Eu vou deixar aqui somente 2 registros como casas decimais aqui. E aqui seria o primeiro parâmetro, que é o próprio valor que eu quero fazer a formatação. Temos aqui, então, o segundo parâmetro, que indica quantas casas decimais a gente quer, que no nosso caso são 2 casas decimais. O terceiro parâmetro é o símbolo que vai diferenciar os caracteres das casas decimais. E o último é o caractere que vai diferenciar os números das casas de milhares. Se eu salvar aqui, então, este registro e recarregar minha tela, olha aqui para vocês verem. Olha como que ele ficou a nossa formatação. Então, ele colocou a vírgula como o separador de casas decimais e os pontos aqui como caractere separador da casa de milhares. Dessa forma, então, fica muito parecido, literalmente, com o que a gente usa de valor de moeda brasileira. Até para melhorar, olha para vocês verem que bacana. Eu vou colocar aqui, ó, cifrão, ponto, e a minha formatação. Olha como que vai ficar. Olha, 4.567,89. Então, o número que era este daqui, eu vou até fazer um eco nele aqui sem o format, só para vocês verem como que estava e como que passou a ficar. Vou dar um eco aqui também, BR, para quebrar a linha. Olha aqui então, o valor que era assim, que é a forma que vem lá do SQL Server, ele passou a ser dessa forma aqui para a gente. Tá vendo? Ó, muito bacana. E para mim fazer a formatação da minha tabela, muito fácil. Eu só preciso de, no local onde está passando o valor que vem do banco, eu passo essa função. E o primeiro parâmetro dessa função é o próprio valor. Olha aqui para vocês verem. Echo number format valor aqui, a minha variável valor. E aqui eu vou fazer até uma separação do cifrão. Vou recarregar. Olha para vocês verem, tá vendo? A formatação ficou bem melhor. Olha aqui que interessante. Primeira melhoria feita. A questão da descrição não precisa de mexer.
O valor a gente já mexeu. A data já vem numa data no formato padrão, que a gente conhece, mês, dia, mês e ano, ok? Aqui seria a informação se está pago ou não. Eu não vou deixar a informação 0 ou 1, ok? O que eu vou fazer? Eu vou simbolizar com uma imagem, certo? Eu vou colocar assim, uma imagem de joinha para cima quando está pago e uma de joinha para baixo quando não está pago. Então, eu vou fazer manipulação de imagens da mesma forma que a gente fez lá no cadastro das contas, beleza? Aqui na minha hierarquia do meu projeto, o que eu fiz? Na pasta Public, dentro do IMG, eu coloquei aqui algumas imagens novas, que é o quê? Primeiro, essa imagem aqui de nome 0.png, que seria quando a minha despesa não está paga. E o 1.png seria quando a minha despesa está paga. O que eu fiz aqui também? Eu coloquei aqui um ícone chamado editar.png, que é para simbolizar para a gente que a gente quer fazer a edição daquela despesa. E não somente o botão aqui com a palavra editar. Visualmente é melhor, que o usuário já sabe melhor o que significa ali através de símbolos, e também ocupa menos espaço aqui na nossa tabela. E na parte de excluir, eu estou colocando essa imagem aqui, tá vendo? Um ícone de uma lixeirinha que vai indicar que a gente quer fazer a exclusão. Bora lá então fazer a implementação dos ícones aqui na nossa tela. Como que vai funcionar? Vocês já sabem como que funciona a manipulação de imagens, certo? Em questão de pegar nomes dinâmicos que vêm lá do banco de dados. Como eu tenho aqui a minha informação 01, então seria o nome da minha imagem. Então eu vou montar uma tag IMG, o source dela vai ser o diretório onde essa imagem se encontra, e o nome vai ser o resultado que veio da minha procedura de select, concatenado com a extensão da imagem, que seria .png. Bora aplicar isso aqui então. Aqui, na minha última TD, que seria essa última aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os ícones aqui. Então, o primeiro aqui vai ser IMG, o source dela vai ser, vamos voltar um diretório, .public, .img. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui a imagem que significa que não está pago, eu poderia colocar 0.png. Vamos ver o que vai acontecer? Aqui, ó, a imagem ficou aqui. Como ela está muito grande, ela ocupou esse muito espaço. Então, eu posso pegar aqui e fazer o seguinte. O edit eu vou colocar aqui 20. Vamos ver o tamanho que vai ficar. Ficou bem pequenininho. Vou colocar 35. Com um tamanhozinho bacana. Vou fazer também, aproveitando aqui, para os outros ícones de editar e excluir. Então, vamos aqui. Aqui vai ser editar.png e o outro vai ser excluir.png. Olha para vocês verem, tá vendo? Ó, os ícones já começaram visualmente a ficar aqui já. Eu achei muito grande, vou diminuir um pouquinho, vou colocar 30. Diminuir um pouco, ficou bacana. A largura aqui da minha div, ela está ocupando um pouquinho mais de espaço. Eu vou diminuir um pouco. Vou colocar aqui 100 pixels em vez de ser 120 pixels. Então, para ocupar menos espaço. 100 pixels. Aqui, ó. Aqui já ficou bem ajustadinho aqui para gente. E agora, como fazer na questão dessa imagem vir dinâmica lá do banco de dados? No lugar do 0 aqui, ó, eu vou concatenar com o código PHP. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui uma estrutura PHP. Vou finalizar ela aqui. E aqui eu vou estar exibindo o status da despesa, que lá do banco ele vem como 0 ou como 1. Vou formatar o documento. Olha, continua funcionando. Por que continua funcionando? Porque lá do banco de dados ela veio como não paga. Mas vamos conferir se essa questão de ser dinâmico realmente está funcionando de verdade. Eu vou abrir aqui o Manager. Vou lá no banco de dados de despesas, que é o que a gente vem trabalhando nesse projeto. Vou pegar uma dessas despesas que estão aqui sendo exibidas e vou alterar para o status dela como pago. Aí vamos ver se o ícone aqui vai mudar. Select all from despesas where pk igual a 154. Where pk igual a 154. Aqui as informações daquela despesa e o status de despesa aqui está como 0, quer dizer o quê? Não pago. Eu vou fazer um update. Update, despesas
set status despesa recebe 1 where pk igual 154. Fiz aqui o meu update, vamos lá conferir na tela. Opa, olha para vocês que interessante. Como eu troquei aqui, ó, o ícone ele já veio agora como o joinha para cima. Quer dizer o quê? Está como pago. Então, dessa forma, eu consigo, tá vendo? Criar essas imagens aqui de uma forma mais dinâmica. Beleza? Não preciso mais dessa coluna aqui não, ó, 0 ou 1 não, que é o status da despesa. Vou remover ela daqui. Removi ela. Bora tratar então a questão do ícone da conta, certo? Vamos fazer igual a gente fez lá na tabela no cadastro de contas, que é o quê? Em vez de eu exibir o nome ou a identificação, o número do ícone da conta, eu vou exibir a imagem da conta em si aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma outra TD, e ela vai receber o quê? Ela vai receber novamente uma imagem, ela vai ter o source, recebe, ponto, barra, vamos voltar lá na public, img, bancos, e dentro desse diretório, o que a gente tem aqui? A gente tem os ícones que vão do número 0 até o número 54, que são todos os ícones de contas que a gente tem, na extensão .png. Então, o que vai acontecer? No momento que essa informação do número do ícone vier do banco de dados, eu vou estar fazendo a exibição dinamicamente nesse source aqui, ó. Então, aqui vai ser, abro a estrutura PHP, vou fechar aqui e vou fazer echo, nome do ícone. Exibir aqui na extensão .png. Recarregando, olha para vocês verem. Trouxe para a gente lá do banco de dados todos os ícones das contas. Aqui ficou grande, né? Como vocês podem ver aqui. Então, o widget eu vou deixar igual fizemos lá embaixo para, tá vendo, ó, ficar aqui pequenininho. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Nubank, Caixa Econômica, Caixa Econômica. Então, se eu também for lá na minha tabela, no meu cadastro de contas, pegar qualquer dessas contas aqui, alterar o ícone delas, automaticamente aqui também passa a alterar, porque esse registro aqui, ó, ele não se encontra fixo na tabela de despesas. Ele é um relacionamento entre a despesa e a tabela de contas. Por isso também a importância de a gente ter aí relacionamentos e não, muitas das vezes, definir uma informação fixa em uma determinada tabela, tá bom? Aqui eu vou fazer uma melhora também. Vou dar um style aqui, border radius, vou colocar aqui 10 px, para ficar um visual melhor, tá vendo? Ó, já deu aqui uma arredondada, eu poderia colocar até 20, vai ficar bem bacana aqui, ó, para você ver, tá vendo? Ó, 20 pixels, ficou aqui os ícones arredondados. Então não preciso mais de Caixa Econômica, não preciso mais do ID do ícone aqui não, da identificação dele. Vou remover, coluna, nome da conta, e coluna, nome do ícone. Aí, para vocês verem como é que ficou. Então, temos aqui a conta que está vinculada àquela despesa, o PK da conta. Aqui também o usuário não precisa saber o que é isso. Vou eliminar aqui. Depois, descrição da conta. Depois, o valor da conta, a data de vencimento, se está pago ou não, a opção de editar e a opção de excluir. Bora partir aqui para a parte, então, da gente estar definindo uma maneira de ser possível gerenciar esse período aqui, ó. Como eu coloquei lá no início, eu defini que o seguinte. Só dar um zoom aqui na tela, para vocês verem melhor o código aí. Eu coloquei aqui no início que temos aqui uma variável chamada período, que ela está recebendo fixamente o período 9/2024. Por quê? Para no momento que chamar a procedura de listar despesas, temos aqui um período válido para ser passado como parâmetro e a nossa procedura poder retornar corretamente. Só que é o seguinte, o usuário tem que ter a opção de estar escolhendo outros períodos para ele estar visualizando as informações aqui na tela, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma estratégia onde
no momento que o usuário logar no sistema, vai ser gerado uma sessão, da mesma forma que é gerada a sessão com o PK do usuário, que eu pego ele na maioria das telas que a gente tem para saber de que usuário que está manipulando o sistema. Eu também vou criar uma sessão lá que vai ser o período. A partir disso, nas minhas telas, eu consigo pegar aquela informação da sessão, consigo manipular ela e consigo fazer com que a tela que lista as despesas pegue aquela informação lá da sessão que está atualizada. Vamos dar início aqui. Vamos aqui então para a tela de valida login. Na tela de valida login, o que ele está fazendo aqui? Ele está na sessão, ele está guardando o PK do usuário que está manipulando o sistema e também o nome do usuário que está manipulando o sistema. Eu expliquei para vocês, a sessão funciona como uma forma de guardar informações no servidor, ok? Então, sempre que eu preciso de pegar uma informação que foi guardada no servidor, eu crio a sessão e pego essa informação dessa forma aqui, ó. Session, PK do usuário, vai ter alguma informação. Aqui eu estou setando informação nela e aqui eu estou pegando a informação da sessão. Dessa forma, então, eu posso fazer tranquilamente as minhas manipulações, ok? Vamos fazer aqui o seguinte. Aqui, ó, eu vou criar uma sessão, session, que ela vai se chamar o quê? Período. E o que essa minha sessão ela vai receber? Ela vai receber um código no PHP que vai identificar que a gente está criando uma data. Vou fazer aqui então. Vamos ter aqui uma variável chamada período recebe um new date time. Aqui é o seguinte. Aqui eu estou falando o PHP o seguinte, ó. Defina para a gente dentro da variável uma nova data. Então, ele vai pegar a data corrente que a gente está nesse primeiro momento, com dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. E vai armazenar aqui dentro da variável período. E depois eu vou fazer aqui uma manipulação desse período, porque eu preciso formatar de uma forma que fique para a gente dessa maneira aqui, apropriado para ser passado para a nossa procedure. Okay? Então, eu vou fazer aqui. Session período recebe período, format. Então, eu vou estar formatando esse período num padrão que eu defini. Então, aqui vai ser o quê? Eu vou definir dessa maneira aqui, ano, mês e dia. E como que eu consigo fazer isso no PHP? Aqui simboliza ano, traço simboliza mês, traço simboliza dia. Então, dessa maneira aqui. Definir a minha variável período, pegando a data atual do servidor, vamos dizer assim, né, que é o momento que o usuário está fazendo ali o acesso ao sistema. Vou estar armazenando na seção período, nesse formato aqui, ok? Ano, mês e dia. E como que eu recupero essa informação? Simplesmente eu faço isso, ó. Período recebe session período. Só que aqui é o seguinte, eu acabei de implementar aqui a minha sessão para estar guardando o período. Então, se eu tentar buscar, não vai funcionar porque não foi setado ainda. O que eu vou fazer então? Para mim fazer com que isso daqui funcione, eu preciso novamente passar pelo processo de fazer login. Por quê? Ao fazer login, passe nesse arquivo validologin.php, faz aqui as verificações se existe aquele usuário senha que está tentando fazer o login. Existe, ele cria a sessão e define para a gente informações lá na sessão para serem manipuladas. Vou salvar aqui. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou voltar lá no meu index de fazer login e agora eu vou fazer login aqui no sistema novamente. Fazer login, vamos lá para a parte de despesas. Aqui agora a gente tem as despesas. Notem que é o seguinte, antes eu estava exibindo 9 de 2024, agora eu estou exibindo 10 de 2024. Por quê? Como agora eu estou pegando informação da sessão, aqui ó, a minha sessão, como foi definida um new date time lá na variável período, agora eu estou fazendo essa manipulação aqui da tela, exibindo essa tela já no mês 10. Por isso que aqui para a gente mudou. Agora a gente vai fazer a manipulação dessas informações aqui, desse período. Vou mostrar para vocês como.
ficou aqui uns mais aqui, ó, vou remover eles. No momento que eu tentei dar um zoom aqui na tela. Ok, removi tudo aqui. Beleza. Como que a gente vai fazer essa manipulação? Eu vou estar colocando aqui para a gente nessa tela um input que vai estar exibindo o período que o usuário está visualizando e um botão que permite ele voltar um período ou avançar um período mais para frente. Eu vou colocar essa informação antes daqui da minha tabela. Então, eu vou colocar aqui em cima. Vou estar fazendo aqui uma div, beleza. Essa div aqui, ela vai ter 3 elementos que vão permitir que eu faça cliques na tela. Eu vou fazer isso com as âncoras. Então, primeira, segunda, terceira. Se eu recarregar, não aconteceu nada aqui não. Para cada um, eu vou colocar aqui alguns botões aqui dentro. Eu vou colocar aqui botão. Aqui vai ser como se fosse voltar período. Então aqui, ó, já criou um botão aqui para a gente. O outro vai ser o quê? Vai ser avançar período. Aqui dentro vai ser o momento que eu vou estar exibindo qual que é o período que eu estou e também uma opção de, no momento que o usuário clicar aqui no meio, ele vai conseguir ir para o período corrente, que é o que a gente está atualmente. Porque vamos supor que o usuário aqui, ó, no voltar período, ele volte ali 10 meses atrás. Para ele não ter o trabalho de ter que avançar aqui 10 vezes, ele vai clicar aqui no meio e o próprio sistema já vai colocar os registros que estão no período do mês que ele está visualizando aquelas despesas. Então aqui vai ser um outro botão. E o que ele vai ter? Período corrente. Ficando aqui dessa forma. Vou colocar aqui algumas classes do Bootstrap para gerar ali aqui o melhor visual para a gente. Vou colocar aqui o Reflex Justify Content Center. Aqui já ficou mais centralizado, tá vendo? Ó, olha aqui para vocês verem. Os botões também vou formatar. Class, btn, btn, sm, btn, primary. Tá vendo? Ó, ficou um visualzinho melhor. Eu vou fazer isso também para todos os outros botões. Beleza? Tá vendo? Ó, ficou um visual menor ali pra gente, também combinando com o botão aqui de estar fazendo o cadastro da despesa. Aqui no meio, para mim gerar aqui um espaçamento entre o voltar período, o período corrente e o avançar período, eu vou colocar outra classe Bootstrap aqui, mx2, que vai gerar uma margem da esquerda e direita desse elemento aqui do período corrente, que foi o que eu fiz a alteração nele. Mas para não ficar, vamos dizer assim, né? Esse texto aqui grande, voltar período ou avançar período, eu vou colocar aqui alguns ícones que vão simbolizar para a gente esses botões que a gente quer estar fazendo a manipulação dos períodos. Eu vou colocar aqui, no lugar de voltar período, eu vou colocar uma tag SVG que ela acaba virando para a gente uma imagem. Tá vendo? Então aqui eu coloquei a opção, né, a setinha para a esquerda, que seria referente a voltar. Eu vou colocar uma outra aqui na parte de avançar período, que vai ser referente na parte de avançar o período mesmo. Tá vendo? Ó, olha aqui para vocês verem como que ficou. Eu achei esses botões muito pequenos. Eu vou tirar aqui o btnsm, que é isso que o Bootstrap faz, que os botões fiquem muito pequenos. Aqui, ó, ficou maior. Beleza, período corrente. E como que seria a exibição, por exemplo, aqui para mim, no período corrente? Vai ficar nesse exemplo que eu quero fazer. Ó. Nós estamos em outubro 2024. Assim que vai ficar para mim. Então, eu vou ter que fazer toda aqui uma manipulação para permitir que aqui fique dessa maneira. Como então que eu vou fazer para o meu código PHP, gerar para a gente aquela formatação de um nome do mês, barra, o ano que a gente se encontra. Eu vou utilizar de uma função PHP para fazer para mim essa manipulação. Vou criar aqui uma função function fn período. Ela vai receber de parâmetro o quê? Ela vai receber de parâmetro o período que eu estou trabalhando, que é o que? O conteúdo dessa variável aqui, ó. Variável período, que pegou a informação do período lá da minha seção.
Então, vou passar para essa função. Essa função vai fazer para mim a sua manipulação. Então, aqui eu preciso de o quê? Do parâmetro período. E aqui dentro eu vou fazer a manipulação que eu preciso. Para mim retornar lá para minha tela o período, eu preciso fazer aqui o quê? Return período. Que seria uma função que tem um determinado retorno. Fiz aqui. Como que eu posso usar essa função? Eu posso vir aqui nesse botão que eu criei. Vou localizar ele aqui dentro. Aqui, ó, esse botão aqui. Aqui dentro eu posso vir aqui e colocar um código PHP. Finalizo ele aqui e eu vou dar um echo, nome da minha função, fn formata período. E ele pede como parâmetro alguma informação, que é o que? O próprio período. Então, agora, eu não vou mais estar exibindo a palavra, né, o escrito aqui, período corrente, e sim vou estar exibindo o retorno dessa função fn formata período. Vamos ver o que vai acontecer? Recarreguei, olha aqui para vocês verem, ó. Ele setou aqui para mim 2024 10/09, que é o quê? É o dia atual, tá bom? Se eu vier aqui e manipular este período aqui novamente, ó, eu vou setar ele, por exemplo, como 2024 11/01. Olha para vocês ver o que vai acontecer. Passou aqui para mim 2024 11/01. E aqui também já trouxe para mim os registros lá da Procedure, que são do período mês 11 de 2024. Por quê? Porque aqui eu fiz a manipulação da minha variável setando essa data de valor a ela. E como que vai então funcionar para a gente fazer essa melhoria aqui, ó, e fazer com que retorne daquela maneira que eu mostrei para vocês? A gente vai manipular essa data que for passada de parâmetro aqui para a gente nessa função. Primeiramente, eu vou estar declarando aqui uma variável, vai chamar data PHP, que vai receber o quê? Ela vai receber uma função que pega datas em string que a gente tem no nosso código e formata ela de uma forma que o PHP permita que eu a manipule da forma que eu quiser. Eu posso então estar adicionando meses nessa data, posso estar adicionando dias, posso estar decrementando, posso estar pegando informações específicas dessa data. Então, dessa maneira, é uma forma muito fácil que o PHP consegue trabalhar com um tipo de dados que ele manipula para a gente a data da forma que a gente quiser. E qual que é essa função? Ela chama str_time. Então, seria o quê? Seria string para tempo, vamos dizer assim, né? Então, seria uma data que está em formato de string para um formato que o PHP consegue entender e consegue manipular de uma forma muito fácil. Vou colocar aqui dentro, recebendo o parâmetro período. Então, nessa variável aqui, ó, vai estar uma forma que o PHP consegue fazer a manipulação dela, dessa data que a gente passou, de uma maneira muito fácil. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui outra variável, que na verdade agora ela vai ser um array de determinadas informações. Okay? O array vai funcionar como se fosse ali uma coleção com posições, certo? Então aqui é o seguinte. A posição 01 da minha variável array de meses recebe janeiro. Por que janeiro? Janeiro é o mês 01, né, no nosso calendário. Janeiro. E aqui agora eu preciso fazer dos outros meses também. Para agilizar, eu já vou pegar aqui, já vou colar aqui uma diversa informação. Tá vendo aqui, ó? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um array de datas do nosso calendário, iniciando por 01 janeiro, 2 fevereiro, 3 março e assim por diante, até chegar 12, que seria o dezembro. Eu consigo aqui manipular agora esse array exibindo, vamos dizer assim, né, índices específicos aqui do meu array. Então, se em determinado momento eu quero pegar somente junho, eu pego a posição 06 aqui
do meu array. Vamos conferir isso. Vamos fazer o seguinte. Em vez de eu retornar aqui o próprio período que foi passado como parâmetro aqui, eu vou retornar, por exemplo, fevereiro. O que eu faria? Eu vou dar um retorno no array meses na posição que eu quero. Que posição que eu quero? 02. Então, ele, teoricamente, deveria retornar para a gente fevereiro, aonde aqui nesse botão aqui, ó, vamos testar? Aí, para vocês verem. Como eu peguei a posição 02, ele me retornou fevereiro. Ah, se eu quisesse pegar dezembro, 12. Salvei. Dezembro aqui, 12. Olha para vocês verem que bacana. Então, aqui, ó, vocês já estão começando a ter uma ideia de como que a gente vai montar aqui esse texto completo, ok? Uma das coisas que vamos retornar é o quê? É a posição do mês que a gente está passando aqui de período, certo? E como que eu pego, então, o mês agora da minha variável data.php? Posso fazer aqui o seguinte, variável mês recebe. Esse mês agora aqui para a gente, ele vai receber outra função do PHP que ele consegue pegar determinadas informações de uma data. Por exemplo, lá no SQL a gente tem o datePart. O datePart no SQL Server a gente consegue pegar partes da nossa data. Eu consigo pegar o mês, o ano, o dia, a semana, a hora, minuto, segundo, milésimo de segundo e assim por diante. Da mesma forma, temos uma função aqui no PHP nativo do PHP que consegue extrair informações de uma determinada data que a gente está manipulando. Aqui então o que eu vou fazer? Date. E aqui dentro eu vou estar passando como que eu quero fazer a extração. O primeiro parâmetro aqui, ele vai falar o que eu quero estar extraindo. Nesse caso eu vou estar extraindo o mês. Eu passo a extração do mês como a letra M aqui. E a outra coisa é o que? Da onde que eu quero fazer a extração. Eu quero fazer a extração do data.php, que é essa variável aqui, que está de uma maneira que o PHP consegue fazer a manipulação dela. E agora eu vou pegar aqui o ano. Nesse caso aqui do ano, o que vai acontecer? Mesma coisa, date. De primeiro parâmetro aqui, eu vou estar passando o Y maiúsculo, porque o Y maiúsculo ele vai simbolizar para a gente que a gente quer pegar o ano com os 4 caracteres, ok? Nesse caso, 2024. Temos outras formas de pegar, por exemplo, somente o 24. Aí seria uma forma mais de fazer uma abreviação. E eu vou pegar essa informação da onde? Eu vou pegar essa informação da minha variável data.php, que está agora num formato que o PHP consegue fazer a manipulação total dela. Beleza? E qual que vai ser aqui o meu retorno? O meu retorno ele vai ser o array de meses, que vai de 1 até 12. Agora, na posição 12 aqui está fixo. Agora eu vou querer na posição do mês que eu estou, ok? A minha variável mês vai receber, se eu estou em outubro, ela vai receber 10. Se eu estou em janeiro, ela vai receber 1. Se eu estou em dezembro, ela vai receber 12. Logo, eu posso pegar essa informação aqui, ó, e passar como índice do meu array. Então, como agora a gente está em outubro, o que vai acontecer? O meu mês aqui ele vai receber o valor 10. Na hora que chegar aqui, ó, eu vou querer, pegue para mim a posição 10 e retorne o que essa posição 10 significa. 10 significa outubro, logo, esse retorno aqui vai ser outubro. Vamos testar? Recarreguei aqui para vocês verem, ó, outubro. Funcionou perfeitamente. Só que o que eu quero agora? Eu quero também colocar ali barra o ano que eu estou. Como que eu faço isso? Agora eu vou fazer concatenação da minha variável ano. Se eu colocar aqui ano, o que vai acontecer? Ficou junto, ó, outubro de 2024. Então eu quero colocar aqui uma barrinha separadora. Eu coloco barra, ponto novamente, para fazer a concatenação de string com variável. Só que aqui ficou muito junto, não gostei não. Vou fazer aqui uma separação. Separei e carreguei outubro de 2024. Tá vendo? Ó, nossa formatação funcionou perfeitamente. Como que agora a gente vai fazer a manipulação destes registros aqui? Como nós estamos utilizando seção, a seção ela só é enxergada e manipulada pelo PHP, ok? Que é a linguagem de back-end. Como a gente sabe, por exemplo, no momento de validar login, a gente tem um arquivo .php que faz a validação
Então aqui a gente só tem código PHP, não tem HTML nem nada. No momento de fazer salvar, por exemplo, uma despesa, o que nós temos? Temos um arquivo que faz toda a manipulação de pegar as informações que veio lá do nosso formulário, faz aqui a chamada nossa procedure e faz aqui o tratamento de definir para onde que o usuário vai a partir daquela ação de salvar. Então, da mesma forma, a gente precisa de ter um arquivo .php que faça a manipulação da sessão para a gente. Faça a sua manipulação, guarde novamente o valor novo na sessão, que a partir disso, no momento que chegarmos no index.php, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar a informação da sessão que está manipulada. Pegando essa informação que está manipulada, ele vai estar fazendo select da procedure com o período que a gente personalizou, que a gente fez a alteração, e também inserindo aqui para a gente, na formatação aqui da data, o período novo que foi manipulado, beleza? Então, bora aqui criar esse arquivo que vai fazer essa ação para a gente. Este arquivo, ele vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui dentro de despesas, um novo arquivo, vai ser o quê? Altera período.php. Então aqui eu vou abrir estrutura.php e vou finalizar aqui embaixo. Certo. Agora eu preciso então fazer com que os meus botões que eu tenho aqui, ó, esse botão, esse daqui e esse aqui, faça com que o usuário vá para esse arquivo aqui e altera período PHP. Então como que eu faço isso? Muito fácil aqui, a gente já aprendeu a fazer isso. href, recebe, e o arquivo que eu quero fazer que o usuário vá. Então vai ser o altera período.php. Vou passar para cá, vou passar aqui também, vou passar aqui também. Vou testar. Será que no ato de eu fazer o clique aqui no meu botão de voltar, ele vai redirecionar para este arquivo aqui? Vamos testar. Vou clicar. Opa! Ele redirecionou para altera peri... Aqui ficou errado. Ó. É altera período. Eu escrevi errado, por isso que não funcionou. Altera período.php. Vamos voltar aqui, vamos clicar de novo. Aqui, ó. Ele já redirecionou para o altera período.php. Então, só para a gente confirmar que é isso mesmo. Echo. Vou estar exibindo. Vamos alterar nosso período. Beleza. Se eu recarregar aqui, ó, vamos alterar o nosso período. Se eu voltar aqui e clicar aqui, ó, em outubro de 2024, redirecionando para a gente lá para o altera período.php. Beleza? Só que aqui a gente tem três possibilidades. Não é isso mesmo? Temos a opção de voltar um período. Temos a opção de ir para o período corrente, que seria o mês corrente que o usuário está, ou avançar um período. Então eu preciso de fazer com que este arquivo aqui, ó, ele consiga interpretar quem o chamou. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso via carry string, que é o quê? Passar parâmetros na URL. Já vimos como que isso funciona. Então aqui, vou colocar uma interrogação para falar que a partir disso agora é uma carry string que eu quero estar passando, como se fosse um parâmetro, né, na minha URL, que aí eu posso utilizar como se fosse variável também dentro da minha estrutura de código PHP. Vou colocar aqui, ação recebe atrás. Então seria voltar. Aqui embaixo vai ser, ação vai ser corrente. E aqui embaixo a ação vai ser frente. Então, tenho três possibilidades. Vou retornar no período para trás, vou ir para o período corrente ou vou avançar o período para frente. Como que eu faço para pegar essas informações via carry string? Echo get e o meu valor que foi passado. Qual que foi o valor que foi passado? Ação. Então, aqui vai ser ação. Vamos ver se vai funcionar. Salvei aqui. Recarreguei aqui minha tela, vou clicar aqui na opção de voltar. Quando eu clico, olha, aqui em cima na minha URL, a minha carry string ação recebe atrás, logo eu tenho aqui a opção atrás sendo exibida na tela. Se eu voltar aqui e clicar na opção do meio, corrente, se eu voltar e clicar aqui,
frente. Então, eu já estou sinalizando para o meu arquivo PHP que vai fazer a manipulação do meu período as opções que eu quero. Se eu quero voltar um período, se eu quero ir para o período atual, o mês atual, que é quando o usuário está acessando o sistema, ou se eu quero avançar o período, beleza? Então, a partir daqui agora, nós vamos começar a criar o nosso código para estar fazendo a manipulação. Então, como esse arquivo está para a gente na sessão, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso primeiramente pegar essa informação lá da sessão do que o usuário está trabalhando. Então, como que vai ser isso? Eu preciso session start. Isso aí a gente já viu já nos outros arquivos que a gente tem no momento que a gente pega o PK do usuário lá da sessão. E vou estar armazenando na variável período a minha sessão, que é o que? O próprio período. Perfeito. Então, vamos ver. Para saber se isso funcionou, vamos dar aqui echo período. Vou voltar aqui, vou clicar. Cliquei, ó. Olha aqui para vocês verem. Na seção está guardado 2024, no mês 10, no dia 09. Se eu clicar aqui qualquer opção, a resposta aqui que eu tenho vai ser sempre a mesma, porque eu só estou fazendo a exibição do período que está guardado lá na minha seção. Vamos dar aqui continuidade para a manipulação aqui deste período que o usuário está trabalhando. Eu vou estar declarando aqui uma variável, eu vou chamar ela de data. O que essa data vai receber? Ela vai receber essa string aqui que a gente tem, que é o período que está guardado na sessão, mas de uma maneira que o PHP possa manipular ela. Okay? Então, eu vou estar criando aqui um objeto do tipo data do PHP para que o PHP consiga manipulá-la. Então, ele vai conseguir adicionar meses naquela data, ele vai conseguir decrementar meses naquela data e ele também vai conseguir definir para a gente a data do período atual, o mês atual que o usuário está fazendo o acesso aqui no sistema. Então aqui vai ser o seguinte, vai ser new date time e vai receber de parâmetro período. Se eu der um echo aqui na minha data, o que ela mostra para a gente? Echo data. Aqui para a gente deu um erro, por quê? Aqui falou que o objeto do tipo classe datetime, ele não pode ser convertido em string para ser exibido na nossa tela. Então, aqui para a gente não é um tipo de dado que ele possa ser exibido na nossa tela. Então, eu preciso de fazer algo a mais para estar fazendo a sua exibição. Aqui, ó, no nosso valida login, o que a gente fez? Criamos aqui a variável período, recebendo o new datetime, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Ó. Só que aqui é o seguinte, quando nós passamos aqui de período, passamos aqui, na verdade, de parâmetro da função datetime, se a gente passar alguma coisa aqui, ele vai definir para a gente o objeto PHP, porém, no valor que a gente tem aqui dentro. Ok? Quando a gente utiliza o new datetime sem valor nenhum, ele vai pegar a data atual do servidor PHP que está rodando aquele código. Então, vamos supor que o usuário está fazendo o acesso aqui no dia 1 de janeiro. O que vai acontecer? Esse parâmetro meu vai estar recebendo o quê? É um objeto do tipo datetime, né, uma classe do PHP, que possui a informação do dia 1 de janeiro do ano que o usuário está fazendo acesso ao sistema. Como aqui eu passei de parâmetro para o new datetime um período válido, que é o que a gente tinha guardado lá na nossa sessão, então ele está guardando para a gente o quê? Ele está guardando aquela data que se encontra lá na nossa sessão. Então, como que eu posso também exibir agora de uma maneira que não dê o erro que a gente tem aqui? Eu posso fazer aqui o seguinte, format, que seria qual formato que eu quero fazer a exibição daquela data. Eu quero exibir ela do formato ano, mês, dia. Então, se eu fazer aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Ó, 9/10/2024, que foi o formato que eu coloquei aqui. Ah, se eu quisesse formato brasileiro, dia, mês, ano. Aí é para vocês verem, aqui já vem formato brasileiro já. Ah, e se eu quero somente o mês e o ano? M e Y, tá vendo? Ó, 10,
2024. Então, no final, o que vai acontecer? No final, a gente vai ter que formatar realmente o que a gente manipulou aqui do objeto datetime no PHP de uma maneira que a gente guarde novamente este resultado aqui lá na nossa sessão. Então, no final aqui, ó, já posso até colocar session período recebe isto daqui, data neste formato. Ano de 4 caracteres, mês e dia. Só que agora, se eu fizer aqui, o que vai acontecer? Ele vai continuar manipulando, vai continuar colocando para a gente lá na sessão este valor aqui. E eu não quero isso, eu quero o quê? Eu quero que funcione a ação de decrementar o mês, de somar o mês ou de ir para o período corrente. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso agora, vou fazer isso através da minha ação aqui, ó, da minha variável, que é que eu estou guardando se é trás, frente ou período corrente. Então aqui vai ser o seguinte, se a minha ação for igual a atrás, eu vou manipular de uma maneira, que é o seguinte, vou colocar aqui data modify, que é o que? Eu vou modificar essa data aqui do PHP, ok? Que gerou para a gente o datetime do período que o usuário está trabalhando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um mês, mais um month. Então, eu estou, na verdade, aqui vai ser menos um month. Eu vou estar decrementando um mês no meu objeto de data. Se não, se ação foi igual frente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar adicionando um mês. Opa, peraí. Eu vou estar adicionando um mês. Se não, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando o período corrente. Como que a gente faz no período corrente? Já vimos aqui, ó, na válida login, que é o quê? New datetime, ok? Então, data vai receber um new datetime. Não vou passar no de parâmetro, porque eu quero que essa data aqui receba o período atual sem manipulação alguma. Vamos então fazer o seguinte, vamos estar conferindo se, no momento que a gente clicar lá nas opções que a gente tem, se essa exibição aqui da nossa data, ela vai funcionar corretamente. Se a ação for atrás, decrementa o mês. Se a ação for frente, incrementa o mês. Se não for nem atrás nem frente, vai ser o quê? Período corrente. Então, o que a gente tem aqui? Estamos em outubro de 2024. Pela lógica do funcionamento, se eu clicar aqui na opção de voltar, eu vou estar decrementando o mês. Logo, eu vou estar pegando o quê? O mês 9. Cliquei aqui. Olha para vocês verem. Ó, 9 de 2024. Se eu voltar a clicar na frente, 10 de 2024. Por que aqui, se você separar aqui, manipulou? Ó, por quê? Eu estou guardando na minha sessão o valor que foi manipulado pela o altera-período.php. Eu vou comentar isso aqui só para não atrapalhar no exemplo. Estamos então em outubro de 2024, que seria o mês 10. Ó. Se eu clicar aqui na opção de voltar, o que aconteceu? A minha carstring ação passou atrás e então eu decrementei um mês, 9 de 2024. Se eu clicar para frente, eu incrementei um mês, 11 de 2024. Se eu clicar aqui no meio, ele vai retornar para mim o mês corrente, beleza? Agora então, eu já vou definir aqui na minha sessão, ela vai receber para mim o novo valor da data manipulada. Depois de receber este valor de data manipulada, eu posso estar redirecionando novamente o usuário para a tela inicial lá das despesas. Vou dar um header, location, e aqui dentro eu vou passar index.php. O que vai acontecer então nesse arquivo aqui? Ele vai pegar a ação que foi passada via carstring, que é o que? Atrás, decrementar mês, frente, incrementar o mês, ou, né, diferente disso, eu vou pegar o período corrente. Vou colocar na minha variável período o que tiver lá na minha seção do período. Criei aqui um objeto do tipo data para o PHP fazer a manipulação. Manipulei aqui essa informação
dependendo do que vier lá daquela string. Coloquei a informação de novo manipulada na minha sessão e retorno o usuário para o index.php de novo. Então, este arquivo está fazendo a ação para a gente estar manipulando os períodos que o usuário está trabalhando. Vamos estar testando então? Vou estar clicando aqui, estamos em outubro de 2024, né? Vou estar clicando aqui a opção de voltar, voltou para setembro. 9 de 2024, logo trouxe todas as despesas do período mês 9. Se eu voltar aqui em agosto, trouxe aqui em agosto. Se eu voltar em julho, trouxe aqui para a gente julho. Se eu voltar mais um, junho, não existe nenhuma despesa cadastrada, logo retorna aqui para mim sem despesas cadastradas, tá vendo? Muito bacana. Vou agora avançar. Estou avançando, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aqui para vocês verem, em março, despesa tênis é a última parcela aqui, ó, 9/9. Se eu passar para o próximo, aqui em abril de 2025, eu só tenho água e conta de água. Por que esses registros aqui estão aparecendo a todo momento? Porque são registros fixos, tá vendo? Ó? São registros fixos, por isso que ele apareceu aqui. Se eu clicar aqui na opção do meio, seria o que? Para mim retornar para o período corrente. Se eu clicar aqui, outubro de 2024, tá vendo? Então, dessa forma, ó, conseguimos criar aqui as manipulações que a gente precisa referente ao período. Avançar período, retornar período e ir para o período corrente. Então, dessa maneira, eu pude mostrar para vocês como que a gente consegue fazer a manipulação dos períodos para estar passando o período que a gente quiser lá para a nossa procedure e estar trazendo os registros da nossa tabela, né, do período que a gente quer estar visualizando mesmo. Então, dessa forma, a gente não tem mais aquela informação do período de trabalho fixo aqui, não. E também fizemos aqui uma melhoria visual na nossa tela, onde exibimos os ícones das nossas contas, os valores aqui no formato brasileiro de moeda. Aqui continua exibindo a data corretamente e ao invés de exibir aqui os botões, colocamos aqui alguns ícones que visualmente fica mais agradável para o usuário que está fazendo a manipulação da nossa tela. Na próxima videoaula, a gente vai fazer a parte de implementar a edição da nossa despesa e também fazer a sua exclusão. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Curtiu o vídeo? Deixa aí o seu like. Tem algum comentário? Tem alguma sugestão? Tem alguma dúvida? Deixa aqui abaixo o seu comentário. Na próxima videoaula, eu vou estar fazendo a implementação e melhorias na questão da edição da despesa, ok? Então a gente fez o cadastro, fez a listagem, fez também a formatação e a opção de selecionar outros períodos. Aí, o interessante também de estar fazendo essa tela de despesas, que ela vai servir para a gente tudo que foi feito para a parte de receitas, ok? Porque o que muda de uma para outra? A única coisa que muda é o nome da tabela. De resto, é tudo a mesma coisa. Então, fazendo funcionar totalmente o cadastro de despesas, a gente já tem ali um ambiente totalmente preparado para poder implementar as receitas. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula e até breve.